E aí, pessoal, vamos falar sobre coloração o nosso bolo fecal, ou o nosso cocô, ou as nossas fezes, ou a nossa bosta, sei lá como é que você chama, tudo bem? Mas fica tranquilo referente às imagens. As imagens basicamente são essas aqui que eu estou mostrando aqui, que é basicamente os vetores, até porque sou eu que monto as apresentações. A última coisa que eu gostaria de ficar vendo a tarde toda é sobre essas imagens aí no Google, tá bom? Mas é para mostrar realmente a importância e umas possíveis causas, que elas podem ser simples e até não nocivas, como também causas um pouco mais graves que vai provocar essa alteração na coloração do seu cocô. E a importância de você verificar. Então, basicamente, eu vou falar sobre a coloração branca e amarelo mais claro, esverdeada, avermelhada e até também mais escuras, onde a normal, o ideal seria essa coloração mais amarronzada. E aqui são apenas algumas possíveis causas. E por que é importante você se preocupar com isso? Porque outro método que você tem para conseguir verificar a saúde do seu intestino, lembrando que a coloração das fezes não descarta a necessidade de fazer uma colonoscopia, tudo bem? Mas a colonoscopia é um método muito mais invasivo, não durante realmente a consulta, porque você não sente absolutamente nada, mas o preparo para esse exame é muito ruim. Então você tem que tomar altas, grandes quantidades de laxante, você tem que fazer um preparo na alimentação. Então vamos dar um exemplo, comer batata assada o dia inteiro, tem que evitar, por exemplo, laticínios, fibras, né, verduras, legumes, frutas. E também durante você toma anestesia, então é necessário um acompanhamento. Normalmente é sugerido realizar a partir dos 45 anos, mas você pode realizar anteriormente a essa idade se você apresenta realmente algum sintoma, e seu gastroenterologista vai conseguir te direcionar basicamente se você precisa ou não. E o que mostra a literatura, isso é bem importante também, que quando você tem um parentesco do primeiro grau que teve um câncer intestinal, no dia do diagnóstico dele, o ideal seria você fazer 10 anos antes desse diagnóstico. Então, vamos supor que o seu, sei lá, seu pai foi descoberto que tinha um câncer intestinal com 47 anos. O ideal seria você realizar uma colonoscopia nos seus 37 anos, mesmo sem a presença de sintomas, tá? É o que realmente mostra a literatura. Então, vamos falar sobre as colorações, que é realmente o tema do vídeo. Quando você pensa numa cor mais clara, né, mais esbranquiçada, mais amarela clara, ela está bem, algumas causas que não realmente podem ser maléficas, pode ter relação com crianças, com bebezinhos, né, bem, aquela até 6 meses, com a ingestão do leite materno, pode provocar realmente essa coloração, e o uso de alguns medicamentos. Então, por exemplo, o Pepto-Bismol, ele pode muito bem alterar a coloração das suas fezes para deixar mais clara, mais esbranquiçada, mas também mais escurecida, tá? E referente a alguns problemas piores que podem estar ocasionando isso, algum problema na sua bile, que pode estar provocando a obstrução, a diminuição na produção, o surgimento de cálculos biliares e também uma redução na síntese de sais biliares, principalmente naqueles indivíduos que não têm a vesícula biliar. E o que pode provocar a redução desses sais biliares, às vezes, é a presença desse temal, que é um composto produzido lá no seu fígado a partir de compostos que são produzidos lá no seu intestino. Então, quando esse indivíduo tem um processo que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio dos micro-organismos que vivem lá no seu intestino, ele está mais sujeito a essa conversão de TMA a temal, e esse temal inibe enzimas que vão fazer a produção de sais biliares, e reduzindo a produção de sais biliares, você pode provocar realmente aí a coloração, que realmente é uma falta de bile nessas fezes. Então pode ser tanto cálculos. E qual que é o problema de realmente você ter esse processo de temal? Ela é intensificada na presença do consumo de carnitina, que está presente nas carnes, e biotina, por exemplo, presente na gema de ovo. Então o que acontece? Quando você começa a ter a coloração nessas fezes, e o temal tem uma relação muito forte com a formação de placas de ateroma, aterosclerose, entupimento das suas artérias e consequentemente problemas cardiovasculares, é uma coisa que realmente você poderia ficar preocupado, tá bom? Outra coloração é referente à cor verde, mais esverdeado. Normalmente tem uma relação aí com alguma intoxicação alimentar, um envenenamento, certo? Você comeu alguma comida estragada, você tem aquele trânsito intestinal extremamente rápido, então você não teve uma decomposição completa dessa bile, então é comum você ter umas fezes mais esverdeadas.
Também tem relação com o consumo de alimentos, então a gente pega qualquer alimento verde, vegetais folhosos verde escuro, ou picolés, ou produtos industrializados que, por exemplo, têm a presença de corante, suplementação como espirulina ou até mesmo a suplementação de ferro pode provocar, e também relacionado ao bebezinho, à criança, principalmente aí até uns 8 ou 9 meses de idade, referente a uma possível alergia ao leite de vaca. Mas você fala, mas o meu filho ou a minha filha não consome leite de vaca. Tudo bem, mas se você consome, você faz a amamentação, você pode realmente induzir esse consumo indireto. Na verdade, acaba sendo direto com a criança. Então, se a criança começar a apresentar coloração de fezes mais esverdeada, suor na cabeça, no pescoço, dermatites, principalmente nos membros inferiores, cólicas, dores, né, e até muco nas fezes, desconfie que essa criança aí tenha uma alergia ou uma intolerância ao leite da vaca, tá bom? Fezes mais avermelhadas, eu acho que o mais comum que tem realmente é o consumo de beterraba, porque até pequenas quantidades de beterraba já são capazes de mudar a nossa coloração, tanto das fezes como também da urina. Tomate, olha, eu como bastante tomate. Estava na literatura referente a esse alimento, mas enfim, foi mostrado que também é capaz de alterar a coloração nas fezes e também referente ao cranberry, né? Também pode ter uma relação de uma coisa mais grave, como por exemplo uma possível sangramento que você tem principalmente na parte inferior do seu trato digestivo, do seu trato gastrointestinal. Então basicamente pode ter alguma alteração, algum sangramento no seu intestino grosso ou no seu próprio reto. Então um exemplo clássico, por exemplo, poderia ser a presença de hemorroidas. E também aqueles indivíduos que fazem o consumo, por exemplo, de medicamentos para emagrecimento, que ele quer perder bastante peso, então para isso tem alguns inibidores de alguns macronutrientes, como por exemplo reduzir a absorção de gordura. Então quando você tem uma redução na absorção de gordura e você faz, por exemplo, a alimentação de um alimento rico em gordura, por exemplo, uma calabresa, uma pizza de calabresa, você pode provocar então essa alteração, até aquelas manchas, aqueles pedaços vermelhos lá no seu bolo fecal. Mas também relacionado sobre uma diminuição na absorção de gordura, ou seja, um aumento da quantidade de gordura no seu trato intestinal, seja por uma falta realmente absortiva, tem uma relação mais com uma coloração mais amarelada das fezes e não avermelhada, tá? E por fim, quando a gente pensa nas fezes mais escuras, pode ter uma relação principalmente de sangramento no trato superior, então às vezes até um sangramento estomacal pode provocar essa coloração nas fezes, que a gente conhece como melena, tá bom? Mas também não apenas realmente o sangramento, que aí é interessante você sempre procurar um gastroenterologista para fazer uma possível colonoscopia, a suplementação de ferro também pode provocar, o alcaçuz, né, preto também pode provocar, e também o consumo muito exacerbado de bebidas mais escuras ou alimentos mais escuros, como por exemplo um vinho tinto e também feijão, tá bom? Então aqui estão algumas possíveis causas de que está provocando essa alteração na coloração dessas suas fezes, lembrando que isso não descarta em nenhuma realmente relação plausível para você não realizar uma colonoscopia, mas o interessante é sempre você ficar realmente analisando e tirar algumas preocupações, às vezes se você faz um consumo, por exemplo, de beterraba e suas fezes começaram a ficar avermelhadas, faça a retirada desse consumo e verifica se tem a melhora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.